E ela tem que ser valorizada. E a gente tem um candidato que trata ela como lixo, que trata ela como uma porcaria em conserva, e tem um outro candidato que bate no peito e fala assim: eu tenho orgulho disso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E é claro que existe um problema um problema político, um problema de marketing, mas ele é consequência de uma cosmovisão. Por quê? Porque é assim que a esquerda, de fato, nos enxerga. É assim que o governo Lula, que as pessoas dessa cosmovisão de esquerda, veem as famílias do Brasil que têm fé, que são estruturadas, que têm pais e mães presentes. Eles enxergam isso, dentro do prisma marxista, como algo que deve ser destruído. Algo que representa um retrocesso, algo que representa o patriarcado, o machismo, o racismo estrutural. Algo que representa a superestrutura, que precisa ser destruído dentro da doutrina marxista. E há uma cosmovisão, além dessa cosmovisão de que marxista, há uma cosmovisão elitista, com a ideia de que eles são pessoas melhores e nós somos conservadores em conserva, nós somos gado, nós somos lixo, nós somos a cesta de... Vocês lembram disso? Na campanha da Hillary Clinton de 2016, ela disse que os apoiadores do Trump eram um cesto, né? uma cesta, um cesto, uma caixa, um saco de deploráveis. De deploráveis. A gente tem um vídeo aí, Bruno, direto do túnel do tempo. You could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. Depois, na campanha de 2024, olha eu ficando esclerosado aqui, na campanha de 2024, a Kamala Harris e o Biden chamaram os apoiadores do Trump de trash, de lixo. E essa é a visão. E qual é o apelido dos eleitores do Bolsonaro? Eles chamam de quê? De gado. São pessoas inferiores. Eles enxergam as pessoas tradicionais que amam a Deus, que acreditam nessa coisa retrógrada de família, de religião, que procuram manter as estruturas familiares organizadas e protegidas. São pessoas retrógradas, essas pessoas precisam ser combatidas. A história precisa caminhar na direção correta, como diz o Barroso. E é por isso que somos nós contra eles. É por isso que somos nós contra eles. Você tem um lado, que é o lado do Flávio Bolsonaro, que abraça, que faz imagem da família dele em conserva. Eu tenho o privilégio aqui de conhecer a família linda que o Flávio tem. Não só alguns dos irmãos, mas pai. A mãe não conheço, mas o pai, conheço as filhas, conheço a esposa. E é uma família linda, é a família que, poxa, a família que eu tenho, a família que eu busco para mim, é a família que eu acho que vocês buscam para vocês. E o que não significa que não haja... A vida é cheia de complexidades, a vida é cheia de dificuldades, pais se separam, não deveriam se separar, é pecado, é errado e tem consequências horrorosas, mas pais se separam, pais morrem, às vezes você não teve a família que você gostaria de ter, mas existe uma família ideal e ela é valorizada. E ela tem que ser valorizada. E a gente tem um candidato que trata ela como lixo, que trata ela como uma porcaria em conserva, e tem um outro candidato que bate no peito e fala assim: eu tenho orgulho disso. Essa luta não é uma luta só política, é uma luta que tem consequências espirituais. Por isso que o meu posicionamento não é o posicionamento de isento aqui, né? Eu tô fazendo aqui eu vou falar esse troço, não quero nem saber. Toda vez que a gente entra na pauta do Paulo Figueiredo Show,
eu peço para analisarem a pauta de outros programas de direita, para ver o que eles estão falando, para ver se tem assuntos que são interessantes para a gente, né? Eu copio o dever do coleguinha de vez em quando. Claro, eu quero saber quais são os assuntos do momento, quais são os assuntos quentes, quais que eu tenho interesse ou não. Cara, o maior programa da direita no Brasil, nessas 2 últimas semanas, praticamente não menciona a existência do Flávio Bolsonaro. Como é que eu vou ter? Eu não vou dizer aqui o nome, porque eu não quero dividir a direita, não é esse o meu ponto. Meu ponto é como eu poderia adotar uma postura dúbia quando os dois lados são tão opostos, é uma coisa tão evidente, que tem tanto a ver com a minha visão de mundo. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, mas como, por exemplo, uma líder do PL mulher, evangélica, candidata do partido, etc., cristã, fala assim, não, estou avaliando, vamos ver se eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro, talvez no momento certo. Como se omitir diante de uma situação dessa? A cobrança em relação ao Nicolas, que parece ter se ajustado parcialmente, ao Tarcísio, que ainda não entrou na campanha da forma como deveria entrar, mas pelo menos endossou a candidatura do Flávio, etc. A postura é porque, diante destas duas visões, a visão daqueles que degradam a visão de família que nós temos, a visão daquele que abraça e defende a visão de família que nós temos, não pode haver nenhum tipo de indecisão. Não pode haver um apoio que não seja completo e total, integral. Qualquer coisa fora disso é omissão. Não sei se vocês concordam com isso. Bom, vamos falar dos outros adversários, vamos falar do Toffoli. Porque o Toffoli foi afastado no caso do Master, né? O carnaval não foi bom para o Lula, mas também não foi bom para mais gente. Tem gente que eu diria que talvez tenha tido um carnaval pior do que o Lula. O Toffoli foi um desses caras. Aliás, eu acho que o STF inteiro está num clima de carnaval horroroso, com destaque para o Toffoli e para o Alexandre. E eu estou chateado que o Toffoli está tendo um carnaval ruim. Deixa aqui a sua tristeza com o carnaval ruim do Toffoli. O ex-advogado do Partido dos Traficantes. Eu digo isso porque parece que a pressão popular e das elites contra ele foi bem sucedida. Afinal, apesar de bater no peito e falar que não ia sair, apesar de dizer que não iam tirar isso dele, falou, mas o Toffoli foi obrigado a deixar a relatoria do caso do Banco Master no STF, que agora está nas mãos do André Mendonça. Se você não leu essas notícias porque você estava embriagado no carnaval, eu estou aqui te atualizando. E quando da saída do Toffoli da relatoria do caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal publicou uma nota oficial assinada pelos outros 10 ministros da Corte. E eu vou ler para vocês, porque eu acho essa uma dessas notas históricas. Diz assim: os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos no dia 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo número blá blá blá, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto bababá do regime interno do STF. Vejam, essa nota é muito, muito escrota. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Toffoli na relatoria da reclamação bababá e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Inexistência de suspeição ou impedimento. Mesmo o cara tendo recebido dinheiro do réu. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR. Registram ainda que o pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento do processo e considerados altos interesses institucionais, a presidência do STF, ouvidos de todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre distribuição.
A presidência adotará as providências processuais e a remessa ao novo relator. Ou seja, basicamente, o que eles disseram é um pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês todos. O que os ministros do STF disseram nesta nota, os 10, é: fodam-se vocês. Foda-se a Globo, foda-se a população, foda-se a Folha de São Paulo, que tinha feito um editorial, foda-se o Estadão. E não fique ruborizado com o meu linguajar aqui, não, porque não fui eu que disse fodam-se vocês. Quem está dizendo fodam-se vocês são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não teria como ser preciso no meu linguajar dizendo aqui, não danem-se vocês. Não foi o que eles disseram. Dane-se é uma coisa muito, muito mais respeitosa do que a nota do Supremo Tribunal Federal. Eu só estou traduzindo para português. Fodam-se vocês. Nós fazemos o que nós queremos. Não tem nenhuma suspeição, não tem nenhum impedimento. Quem manda aqui é a gente. O Toffoli não era suspeito para relatar um processo onde ele recebe dinheiro do réu, volto a dizer, e tudo que ele tinha feito até então era válido. E a saída do Toffoli foi uma concessão do Toffoli para preservar um interesse institucional. Que na prática quer dizer que eles foram pressionados e forçados a recuar. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.